Olá, me chamo Geisiele, sou acadêmica do curso de Licenciatura de Pedagogia do Polo da Uniter João Molevade de Minas Gerais. Hoje eu vim mostrar para vocês uma parte do meu seminário de estado supervisionado é o ensino médio modo extensão, pois devido à pandemia é necessário o distanciamento social, né? Então a faculdade nos disponibilizou o modo de fazer no modo extensão. Eu fiz com duas amigas minhas de faculdade e a gente vai falar de culturas. Hoje eu vim falar para vocês da cultura grega. O nosso curso, né, como foi falado, está supervisionado que ensino médio modo extensão. As alunas que fizeram comigo foram a Adriane Cristine de Araújo, o RU dela é 2144697, o meu, Geisiele Gonçalves Barbosa Vital, o meu RU 2145004, a Lucélia Abrantes Rossi Martins, o RU dela é 2145268. Sobre o seminário que nós vamos falar, que é a cultura grega. A cultura grega envolve vários assuntos, como história, política, religião, economia, sociedade, entre outros. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a Grécia Antiga. A Grécia Antiga foi uma civilização pertencente a um período da história grega que abrange desde o período homérico dos séculos 12 a 9 a.C., até o fim da Antiguidade. Imediatamente após este período foi o início da Idade Média e da Era Bizantina. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a história da Grécia Antiga para vocês. Aproximadamente 3 séculos após o colapso da Idade do Bronze da Grécia Micênica, as polis urbanas gregas começaram a se formar no século 8 a.C. Isto foi seguido pelo período da Grécia Clássica, uma era que começou com as guerras gregos-persas, que durou do século V ao século IV a.C. Essa era chegou ao fim com as conquistas e anexações do mundo mediterrâneo oriental pela República Romana, que estabeleceu a província romana da Macedônia na Grécia Romana e mais tarde a província de Acaia durante o Império Romano. A Grécia Antiga, ela também tem um templo que é muito bacana, que ela até passou aqui. Isso aqui é o templo dela, que é o templo onde dedicado à deusa Antenas, que ela chama, da Atenas. Aí aqui, né, sobre a história ainda, a cultura grega clássica, especialmente a filosofia, teve uma influência poderosa na Roma Antiga, que carregou uma versão dela para muitas partes da bacia do Mediterrâneo e da Europa. Por essa razão, a Grécia clássica é geralmente considerada a cultura seminal que forneceu a base da cultura ocidental moderna e é considerada o berço da civilização ocidental. Os gregos clássicos davam grande importância ao conhecimento. Ciência e religião não eram separadas, e aproximar-se da verdade significava aproximar-se dos deuses. Nesses contextos, eles entendiam a importância da matemática como instrumento para obter o conhecimento mais confiável, que é o conhecimento divino. A cultura grega, em poucos séculos e com a população limitada, conseguiu explorar e progredir em muitos campos da ciência, matemática, filosofia e conhecimento em geral, o que deixou um legado duradouro. O período pré-homérico, os séculos 20 a 12 a.C., criação e expansão do território grego e desenvolvimento da escrita e da civilização micênica. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a civilização minoica. A civilização minoica surgiu durante a Idade do Bronze, grega em Creta, e floresceu aproximadamente do século 30 ao 15 a.C. O termo minoico foi cunhado por Arthur Evans, seu redescobridor, e deriva do nome do rei mítico, Minos. Evans e Nicolaus Platon, importantes arqueólogos minoicos, desenvolveram 2 tipos de periodização para a civilização.
Como resultado do comércio com Egeu e Mediterrâneo de Minoano antigo, os minoicos viviam uma transição de uma economia agrícola para adentrar neutras economias, o resultado do comércio marítimo com outras regiões do Egeu e Mediterrâneo Ocidental. Com a utilização de metais, houve o aumento das transações com os países produtores. Os minoicos procuravam cobre do Chipre, ouro do Egito, prata e obsidiana das Cíclades. No final do milênio 3 a.C., várias localidades na ilha desenvolveram-se em centros de comércio e trabalho manual, devido à introdução do torno na cerâmica e na metodologia do bronze, a qual se acrescenta um aumento da população densamente povoada, especialmente no centro-oeste. Em torno de 2000 a.C., foram construídos os primeiros palácios minoicos, Cnossos, Malha e Fécio, sendo este a principal mudança do Minoano Médio como resultado. Houve a centralização do poder em alguns centros, o que impulsionou o desenvolvimento econômico e social. Estes centros foram erigidos nas planícies mais férteis da ilha, permitindo que seus proprietários acumulassem riquezas, especialmente agrícolas, como evidenciamos pelos grandes armazéns para produtores agrícolas encontrados no palácios. Civilização micênica. Os minoicos viriam a influenciar a história da Grécia através dos micênicos, que adotam aspectos da cultura minoica. O nome micênico foi criado por Heinrich Schliemann, com base nos estudos que faz no sítio de Micenas, no nordeste do Peloponeso, onde outrora se erguia em grande palácio uma das principais cidades, além de Tirinto, Tebas e Esparta. Os micênicos já falavam grego, não tinham uma unidade política, existindo vários reinos micênicos. A semelhança dos minoicos, o centro político encontrava-se no palácio, cujas paredes também estavam decoradas com afrescos. Para além de praticarem o comércio, os micênicos eram amantes de guerra e de caça. Por volta de 1400 a.C., os micênicos teriam ocupado Cnossos, centro de cultura minoica. Agora vou falar um pouquinho sobre o período homérico. Séculos 12 e 8 a.C., momento das invasões dóricas e início da segunda diáspora grega. O nome de período homérico ao período que seguiu ao fim da civilização micênica e que se situa entre 1100 e 800 a.C., durante este período, perdeu-se o conhecimento da escrita, que só seria readquirido no século 8 a.C. Os objetos de luxo produzidos durante a era micênica não são mais fabricados neste período. A designação atribuída ao período encontra-se relacionada não apenas com a decadência civilizacional. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o período arcaico. O período arcaico tem como balizas temporais tradicionais a data de 776 a.C., ano da realização dos primeiros Jogos Olímpicos, e 480 a.C., data da Batalha de Salamina. A Grécia era ainda dividida em pequenas províncias com autonomia em razão das condições topográficas da região. Cada planície, vale ou ilha é isolada de outra por cadeias de montanhas ou pelo oceano. Socialmente, a colonização do mar Mediterrâneo pelos gregos
resultou no desenvolvimento de uma classe rica, formada por mercadores. O comércio internacional desenvolvera-se a partir de então, e de uma grande classe média de trabalhadores assalariados, artesãos e armadores. Culturalmente, os gregos realizavam intercâmbios com outros povos. Na economia, a indústria naval se desenvolveu, obviamente, passando a consumir crescente quantidade de madeira das florestas gregas. A Grécia já passou a economia mais avançada, a Grécia já possuía a economia mais avançada do mundo e com um nível de desenvolvimento extremamente raro para a economia pré-industrial, estando em vantagem em alguns pontos se comparado às economias mais avançadas antes da Revolução Industrial, aos Países Baixos do século XVII e à Inglaterra do século XVIII. Apesar disso, houve concentração fundiária em algumas cidades. Essa concentração levou a revoltas e tiranias. Em outras, a aristocracia manteve o controle, graças a legisladores inclementes. Esses aqui, gente, é um exemplo, né, da moeda da Grécia. Período clássico. Séculos 5 e 4 a.C. Início das guerras médicas e do momento da hegemonia ateniense, fazendo com que a filosofia, a arte e o teatro se tornassem as maiores grandezas da Grécia. O período clássico estende-se entre 500 e 338 a.C. e é dominado por Esparta e Atenas. Cada uma dessas polis desenvolveu o seu modelo político. A oligarquia militarista em Esparta e a democracia artística em Atenas. Ao nível externo, verifica-se a ascensão do Império Aquemênida, quando Ciro II conquista o reino dos Medos. Agora, gente, eu vou falar pra vocês, tem 5 passos que eu achei muito interessante, né? É tipo uma historinha contando um pouquinho pra vocês sobre a Grécia Antiga. Vou mostrar pra vocês, então, 5 coisas que eu achei bem interessante, ao meu ver. Espero que vocês gostem. 5 coisas que você deveria saber sobre a Grécia Antiga. A civilização grega surgiu aproximadamente no ano 1200 a.C., em um lugar privilegiado, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Egeu. Era um território formado por uma península e um conjunto de ilhas. Os gregos foram um povo colonizador. Não se conformaram em permanecer no seu território. Eles buscaram novos lugares para ampliar a sua civilização. Eram excelentes navegantes e chegaram a muitos lugares do Mar Mediterrâneo, expandindo o comércio e o artesanato. Os gregos chamavam as cidades de polis, e cada uma tinha seu próprio governo. Estavam muito bem organizadas e todas tinham a ágora, a praça da cidade, a acrópole, a zona mais alta da polis, o teatro, onde representavam comédias e tragédias, as muralhas, que defendiam a cidade, e o Partenon, o templo onde veneravam os deuses. Esparta e Atenas são exemplos de cidades conhecidas e poderosas daquela época. Em algumas ocasiões, as polis tiveram conflitos e chegaram a realizar várias guerras, com a finalidade de ampliar o seu poder e o seu território. A sociedade grega era dividida em 2 grupos, os cidadãos e os não-cidadãos. Os cidadãos eram homens, nascidos nas polis e que tomavam as decisões mais importantes. Os não-cidadãos eram as mulheres, os estrangeiros e os escravos, que não possuíam plenos direitos. Os gregos estabeleceram uma forma de governo chamada democracia, que permitia que as pessoas consideradas cidadãos tomassem decisões através da votação. Os gregos eram politeístas, ou seja, tinham vários deuses.
Você conhece o Ares, o deus da guerra? E o Poseidon, o deus do mar? Eu acho que você já sabe que Zeus era o deus de todos os deuses. Nesta civilização surgiu a mitologia grega, uma coleção de relatos e histórias sobre os deuses e heróis que os gregos escreviam para explicar para as pessoas a origem do mundo e transmitir os seus valores. Você conhece a história do Hércules? Era o filho dos Zeus e um super-herói metade deus, metade humano. A força dele era tão grande que parecia de outro planeta. Os gregos eram extremamente curiosos e tinham vontade de conhecer tudo o que acontecia ao redor deles, seja sobre a natureza ou sobre o próprio ser humano. Assim, surgiu a filosofia, que em grego pode ser traduzida como amor à sabedoria. Alguns dos filósofos mais conhecidos são Platão e Aristóteles. Também neste período existiram matemáticos importantes, como Pitágoras e o Arquimedes, que tentaram aplicar a geometria e os números nas construções e na vida das pessoas. O interesse da civilização grega pela inteligência e pelo conhecimento fez com que ela se expandisse por todo o Mediterrâneo. As Olimpíadas também nasceram na Grécia. Não é incrível que continuem existindo até hoje? Na antiguidade, os Jogos Olímpicos eram realizados na cidade de Olímpia a cada 4 anos, e os melhores atletas de esportes como salto, lançamento de disco e corrida de várias cidades gregas participavam deste evento. Nessa época, os atletas competiam para ganhar coroas de oliveira ao invés de medalhas. Muitos valores olímpicos da antiguidade, como a colaboração, a disciplina e o esforço, continuam presentes até hoje. A civilização grega acabou em 146 a.C. Porém, hoje em dia a Grécia Antiga continua presente na nossa sociedade, na política, na cultura, na filosofia e inclusive no esporte. Estas são as 5 coisas que você deveria saber sobre a Grécia Antiga. Gostou? Agora eu vou falar sobre a política da Grécia Antiga. A política e criação da democracia, com o compartilhamento de ideias e informações por meio de ágoras, encontros nas praças públicas da Grécia para debater conceito e decisões comunitárias, construção da sociedade e estudos filosóficos, definindo conceitos como comunidade e humanidade, desenvolvimento do teatro, com peças de tragédia e comédia, bem como a escrita poética. Fortalecimento das artes plásticas, com esculturas detalhadas que serviram de inspiração para a era do Renascimento. Surgimento da mitologia grega, que hoje utilizamos como inspiração e cultura. Visibilidade ao esporte com a criação das Olimpíadas. Sobre a política, A democracia era uma das grandes esperanças da cultura grega. Os cidadãos atenienses, sobretudo a partir do período arcaico, podiam participar das votações, debates e troca de ideias que aconteciam na Ágora. As democracias mais antigas da história começaram assim, instigando a participação popular, a discussão e o debate entre as pessoas para que então fossem tomadas decisões coletivamente. A primeira democracia da qual se tem relatos é a de Atenas, na Grécia Antiga, em que os cidadãos se reuniram em praças públicas para discutir política e tomar decisões acerca de problemas da cidade. Aqui nessa foto até relata, está ilustrando como que era feita a política, que eles iam para a praça e decidiam o que poderia ser feito a favor, de melhoria da cidade. De forma direta, os homens atenienses adultos decidiam os novos rumos de polis
e debatiam ciência, economia, relações sociais, filosofia e as melhores formas de fazer política. Além disso, a política e a ciência da Grécia Antiga deram origem a grandes nomes que estudamos até hoje. Na democracia direta, a população não delega o seu poder de decisão. Nesse sistema de governo, a própria população decide diretamente sobre o que é de interesse público e administrava a cidade, ou melhor, o povoado, a vila. Cabe aos cidadãos fazer a autogestão da cidade. Isso significava tomar todas as decisões que diziam respeito à cidade, assim como a realização de obras, a criação de leis e o julgamento das pessoas. Aqui mais uma imagem ilustrando, de como era feita a política. E também o interessante é que mulheres não participavam, só participavam os homens. Aqui tem o retrato dos grandes estudiosos, que é o Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras e Tales de Mileto. São apenas alguns dos grandes estudiosos que fortaleceram a filosofia, a matemática e a sociologia, desenvolvendo formas de fazer as ciências que são aprendidas até os dias de hoje. Hoje aqui está falando, está mostrando as imagens de cada um. Até hoje em dia, hoje nós já estamos no ano de 2021, a gente ouve falar desses grandes nomes, nos estudos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a filosofia grega. A filosofia antiga corresponde ao período do surgimento da filosofia grega no século VII a.C. Ela surge da necessidade de explicar o mundo de um novo modo. Os filósofos buscam encontrar respostas racionais para a origem das coisas, dos fenômenos da natureza, da existência e da racionalidade humana. O termo filosofia é de origem grega e significa amor ao saber, ou seja, a busca pela sabedoria. De tal modo que durante a transição do pensamento mítico para o racional, os filósofos acreditavam conseguir transmitir a mensagem dos deuses. Os deuses e as entidades metodológicas serviam de inspiração para a filosofia nascente. Por este motivo, no início, a filosofia estava intimamente relacionada com a religião, mitos, crenças, entre outros. Assim, o pensamento mítico foi dando lugar ao pensamento racional, ou ainda do mito ao logos. A filosofia grega está dividida em 3 períodos, que são o período pré-socrático, o período socrático e o período helenístico. Vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês. O período pré-socrático, do século VII ao século V a.C., corresponde ao período dos primeiros filósofos gregos que viveram antes de Sócrates. Os temas estão centrados na natureza, do qual se destaca o filósofo grego Tales de Mileto. Período socrático, do século V a IV a.C., também chamado de período clássico. Nesse momento, surge a democracia na Grécia Antiga. O seu maior representante foi o filósofo grego Sócrates, que começa a pensar sobre o ser humano, além dele. Merecem destaque o Aristóteles e o Platão. O período helenístico, século IV a.C. a 6 d.C. Além de temas relacionados com a natureza e o homem, nessa fase, os estudos estão voltados para a realização humana, por meio das virtudes e da busca da felicidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a religião. A Grécia Antiga era politeísta, isto é, tinha diversos deuses e cada um representava uma virtude
necessária para sentir a plenitude, como forma de aproximar a religião da civilização. A cultura grega era antropomórfica, fazendo com que seus deuses fossem representados por figuras humanas. Aqui tem até uma representação do Zeus, que é o pai dos deuses, que exercia autoridade sobre os deuses olímpicos na antiga religião grega. A partir do antropomorfismo, surgiram diversos mitos que originaram a mitologia grega. Os humanos que tinham feições mais parecidas com os deuses eram considerados grandes heróis dos cidadãos. Eles eram responsáveis pelo contato entre as divindades e os mortais. E essa troca permitiu o surgimento de outras figuras da mitologia. Aqui, ilustra o Poseidon, que é o deus dos mares. E continuando falando sobre a religião, entre monstros, heróis e deuses, como Atena, além de ninfas, semideuses e animais, os gregos desenvolviam sua mitologia para transmitir os conhecimentos populares. Os mais famosos atualmente são a Medusa, o cavalo de Troia, os 12 trabalhos de Hércules e o Minotauro. Por meio das histórias, os gregos aprendiam sobre moral, ética, guerra e paz. Aqui é uma ilustração do Hércules, que é um herói da mitologia grego-romana, um semideus, filho de Zeus, com a mortal Alcmena. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a sociedade. É importante ter em mente que cada cidade, estado, tinha autonomia de definir sua organização social. Na antiguidade, algumas utilizavam a escravidão como mão de obra para realizar as grandes construções históricas, como a Acrópole e o Pértono. Assim, o governo era considerado oligárquico e a agricultura era uma das grandes fontes de trocas e de economia. Em grandes centros de civilização, como Atenas, existia uma relação intensa com os estrangeiros. Na época, eles eram chamados de méticos e muitas vezes não podiam participar das decisões políticas da polis, ou mesmo circular em alguns espaços. Vou falar agora um pouquinho sobre a economia. A agricultura era uma das molas motoras da economia grega. Além dela, os cidadãos conseguiam levantar os ganhos das polis por meio de produtos artesanais e do comércio. Eles utilizavam metal, couro e tecidos para a produção e realizavam as compras utilizando dracmas, a moeda antiga da Grécia. O interessante nessa foto aqui é para vocês observarem como que era feita a agricultura deles. Vocês observarem bem, em volta de cada plantio é rodeado por águas. Eu achei bem interessante o modo que eles cultivavam a economia deles, a agricultura. O grande foco da produção agrícola grega era o cultivo de vinhas, trigo e oliveiras, além da criação de animais de pequeno porte. Assim, o pequeno comércio levava suas produções até o centro da cidade, enquanto que o grande produtor realizava as rotas do Mediterrâneo para movimentar a economia externa. Aqui, mais uma figura ilustrando, como era a produção, como era feita a agricultura. Dá para até ver que está relatando, alguns homens trabalhadores nas árvores, provavelmente tirando os frutos delas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a cultura. A cultura grega é um legado muito apreciado e que serviu como base
para diversos processos históricos ocidentais. A literatura, por exemplo, contava os feitos dos heróis e narrava os mitos de maneira intensa para a população. As peças teatrais, por outro lado, remontavam as tragédias e comédias que eram vividas diariamente pelos gregos. A arquitetura dos teatros gregos possuía como característica marcante a construção ao ar livre, chamadas de teorias de arena, em forma de meia-lua. Para uma melhor acústica, eles possuíam uma grande arquibancada para a plateia. Na época clássica, diversos teatros foram construídos na Grécia. Merecem destaque o teatro de Delfos e o teatro de Dionísio. Aqui, uma foto ilustrativa mostrando, como era um teatro, onde as pessoas iriam assistir. A origem do teatro grego. O teatro grego teve início em Atenas, na Grécia, por volta de 550 a.C. e surgiu a partir das celebrações realizadas principalmente para Deus Dionísio. Essa era uma divindade da mitologia grega relacionada às festas, fertilidade e vinho. Nas celebrações dionísticas, que duravam cerca de uma semana, as pessoas bebiam, cantavam e dançavam. Com o passar do tempo, as festividades foram evoluindo em organizações e elaboração, chegando ao que hoje conhecemos como teatro, com enredo, autores, plateia, encenações, entre outros. Segundo consta, o primeiro homem a realizar uma encenação se chamava Téspis. Ele é considerado o primeiro ator e produtor teatral do Ocidente. Inúmeros festivais de teatro fizeram parte da Grécia Antiga e eram apresentadas durante o dia todo e muitas duravam vários dias. Aqui tem até uma foto ilustrativa, deles apresentando o teatro e a plateia toda, lá para assistir o teatro, que eu particularmente eu achei bem interessante como que eram feitos, porque assim davam para todos assistir, e todo mundo tinha uma visão muito boa do teatro todo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as máscaras. As máscaras eram instrumentos essenciais no figurino dos atores, sendo muito utilizadas no teatro grego. As mulheres não participavam das atuações, pois não eram consideradas cidadãos. Dessa forma, as máscaras, antes utilizadas como artefatos ritualísticos, podiam representar personagens de ambos os sexos. E as máscaras também representavam o teatro, onde o gênero da comédia e do drama. As máscaras que estão sorrindo, eu acho interessante isso também. As máscaras que estão sorrindo fazem referências a comédias, a felicidade. Já as máscaras que estão tristes é como se fossem as tragédias, as tristezas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as esculturas. As esculturas gregas são até hoje admiradas. Elas representavam o homem como o centro do universo e buscavam em sua forma representar não só os seres humanos em si, mas também o movimento do corpo humano. Muito do que estudamos e conhecemos da Grécia Antiga pode ser observado por meio de suas estátuas. Elas representam o homem, os deuses, e com o decorrer do tempo ficam mais realistas e mais próximas da anatomia humana, expressando padrões de beleza e a idealização das formas humanas. Cabe aqui ressaltar que os gregos atribuíam aos deuses características próximas
as humanas, ou seja, eles eram antropomorfóbicos. Aqui tem uma imagem ilustrando, né, a vitória de Sematrícia, de 2190 a.C. E o que me chama a atenção é a perfeição com que eles fazem. Eles, né, tentavam fazer os mínimos detalhes para parecer o mais realista possível. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o artesanato. O artesanato foi uma importante atividade econômica na Grécia Antiga. Os artesãos eram trabalhadores livres e faziam diversas mercadorias como móveis, joias, roupas, sapatos, objetos de cerâmica, ferramentas, armas, entre outros. Objetos de cerâmica foram muito produzidos pelos artesãos gregos, sendo as ânforas decoradas um dos principais elementos do artesanato grego. Estas ânforas eram usadas no transporte principalmente de azeite, perfume, vinhos. O interessante também, né, nas cerâmicas, na maioria delas, né, às vezes eram as pinturas de vasos que buscavam representar pessoas em suas atividades diárias, principalmente cenas da mitologia grega. E aqui, se vocês prestarem atenção, né, na pintura do vaso, realmente são pessoas que estão ali pintadas. Agora, gente, tem uma música também, eu achei muito interessante, é a música, né, ela é a música grega, né, da Grécia Antiga. Ela vai passar umas escritas, mas como vai passar muito rápido, então eu vou ler para vocês. Aí é até bom também para vocês prestarem atenção na música, para vocês ver como que era a música, né, na Grécia. Grécia Antiga. A música entre os antigos gregos era um fenômeno de origem divina e estava ligada à magia e à mitologia, havendo várias histórias míticas relacionadas à origem da música e suas capacidades e funções. Alguns instrumentos e modos eram associados especificamente acerca de divindades como o Aulus, o Dionísio e a Kitiara e Apolo. Além disso, registros diversos indicam que a música era parte integral da percepção grega de como seu povo teria vindo à existência e de que continuava a ser regido pelos deuses. Por exemplo, o Orfeão teria aprendido música como Hermes. A teoria construída Tebas através do poder do som. Orfeu podia tocar com tamanha doçura que até as feras quedavam absortas. Hermes teria inventado a lira, dada a Apolo em troca do gado que havia dele roubado. O próprio Apolo, depois assumindo o papel de deus da música e líder das musas, das quais Estépe tutelava a música, é mencionado em competição com Márcias e Pan. Assim, estando presente em algum de seus principais mitos, a música invariavelmente era usada nos ritos religiosos, nos Jogos Olímpicos e Píticos, nas festas cívicas, nas atividades de lazer e subsidiando outras formas da arte. A música grega mais antiga não deixou qualquer registro. As principais menções se encontravam na era homérica, quando já havia uma considerável cultura musical nacional em pleno florescimento, baseada principalmente na récita de poesia, acompanhada com instrumentos, de qual o mais comum era a fórmix, uma espécie de lira. As descrições
sugerem que a música grega era basicamente monídica e no máximo heterofônica. É uma exceção geralmente aceita e que a harmonia, como hoje, é entendida uma organização do tecido sonoro em camadas com várias notas soando simultâneas em arcodes, invenção mais recente, dando a Idade Média. Mesmo assim, alguns registros fazem crer que pelo menos em algumas ocasiões havia música realmente harmônica, ainda que isso não fosse considerado uma técnica avançada e nem sempre adequada. A notação musical grega foi elaborada apenas no século IV a.C. e servia principalmente para auxílio mnemônico privado dos músicos profissionais. Havia dois tipos de notação: a vocal, que utilizava letras do alfabeto grego, maiúsculo e instrumental, empregando os sinais do alfabeto fênicio em posições variáveis. Além disso, outros sinais, como pontos, traços, eram adicionados para significar modificações. Atualmente, sobreviviam apenas poucos fragmentos de obras musicais da antiguidade. E apenas uma peça é completa, o breve Epitáfio de Céikilos. A maior parte dos fragmentos data dos séculos II e III a.C., o mais antigo é do século V a.C., com só poucas notas inscritas em uma cópia da tragédia Oreste, de Eurípides. Apesar de sua aparente simplicidade, o sistema notacional grego ainda não foi plenamente decifrado. E tudo que se pode hoje reconstruir para execução prática é a base conjectural. Então é um pouquinho da música, que a gente passou para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as Olimpíadas. Da mesma forma, os esportes se tornaram uma figura muito importante no cotidiano da comunidade, para representar os tempos de paz e fortalecer as alianças entre as diversas polis. Os líderes organizavam competições esportivas que ficaram conhecidas como Olimpíadas. Até hoje seguimos essa tradição a cada 4 anos. Recebe o nome de Olimpíadas a série de eventos desportivos que reuniam as cidades-estado da Grécia Antiga, derivada de festivais realizados em homenagem aos deuses gregos. Zeus, ocorriam desde 776 a.C. e eram inspirados na lenda de Hércules, figura mitológica. Plantou uma oliveira como forma de comemorar o sucesso de um de seus 12 trabalhadores, as mesmas de onde eram retiradas as folhas para a confecção da coroa de vencedores. Como a oliveira estaria localizada próxima à polis, grego da Olimpíada, essa foi designada como a sede dos Jogos. Os Jogos Olímpicos eram as mais importantes festas do Pan-Helênica. Deles só poderiam participar homens livres, falantes da língua grega e em pleno gozo de seus direitos de cidadãos. Participavam atletas originários das várias cidades gregas, mesmo as mais distantes colônias. A participação feminina era proibida, pois eles tinham uma competição própria, a Heraia, nome dado à homenagem a Hera, mulher de Zeus. A Olimpíadas, até 472 a.C., as provas eram realizadas num único dia, passando para 5 em seu auge. Sua programação típica pode ser assim descrita: primeiro dia, sacrifícios e cerimônias de abertura. Segundo dia, provas especiais para afebos, dromos, uma corrida em volta do estádio, lutas e pentatlo.
uma corrida, lançamento de disco e dardo, salto em distância e luta. Terceiro dia, prova para adultos dromos, diálogo semelhante aos dromos, mas consistindo em 2 voltas em torno do estágio e lutas. Quarto dia, provas equestres, pentáculo e corridas com armas. Quinto dia, cerimônia de encerramento, proclamação dos heróis e novos sacrifícios. O interessante é assim, né, que eles criaram as Olimpíadas e que até hoje elas estão presentes, né, que eu falo que é até interessante que ela é praticamente ela para o mundo, né, porque assim, todo mundo quer ver, todo mundo quer assistir, todo mundo quer participar, é bem interessante, né, o que eles criaram, que são as Olimpíadas. Então, gente, por hoje o nosso vídeo é esse. Fiquem ligadinhos porque tem mais vídeo pela frente explicando mais um pouquinho para vocês sobre a cultura. Obrigada!